melhor, sinta-se melhor, né? Então, assim, nada como a gente se sentir bem, né? E tá aí com energia, disposição e com uma qualidade de vida aí grandona pra gente conseguir aí enfrentar o dia a dia, que não é fácil, né? O estresse do dia a dia não é fácil, né? Então, assim, hoje a gente sabe a importância da alimentação na nossa saúde e, consequentemente, no nosso bem-estar, né? Quando a gente muda a alimentação, a gente tem uma melhora, assim, grandiosa na nossa qualidade de vida, tá? Então, assim, esse é um primeiro ponto. Então, quase todo mundo aqui concorda comigo que coma melhor, sinta-se melhor, né? É uma coisa que tá aí bem grudadinha uma coisa na outra, né? Então, a gente muda a alimentação e passa a se sentir muito melhor, tá? Alguém sabe me dizer o porquê que depois que eu como um alimento não tão bom assim, eu tenho um prazer grandioso depois que eu como? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer por que que depois, por exemplo, que eu comi, sei lá, um pão, eu sinto um prazer muito grande? Ou depois que eu comi um chocolate, eu sinto um prazer muito grande? Alguém sabe me falar? Alguém sabe me falar? Então vamos lá. Primeira coisa importante quando isso acontece, gente. A gente tem a grande maioria das doenças, elas estão relacionadas com inflamação, né? Então o nosso corpo se inflama e, consequentemente, a gente passa a ter alguns tipos de doença. Quando a gente come um alimento que dá muito prazer, muito provavelmente, gente, aquele alimento, às vezes, ele não é tão interessante assim, né? Ele não é um alimento tão bom para o nosso corpo. Por que que isso dá prazer? Quando eu como um alimento não tão bom e eu sinto um prazer grandioso em comer aquilo. Ou eu fico toda hora pensando naquele alimento que eu preciso comer, que eu preciso comer. Quem nunca? Quem nunca aconteceu isso? Né? Quem nunca? Ai, meu Deus, eu preciso comer tal coisa. Ai, eu preciso comer. E quando come tem aquele prazer gigantesco. Gente, isso acontece por um motivo, né? O nosso corpo, quando a gente come um alimento que não faz tão bem e esse alimento ele provoca inflamação, né? A gente fala que isso é uma alergia tardia, né? Então o corpo ele passa a ter uma alergia tardia. E o que que isso acaba acontecendo? O nosso corpo libera histaminas. Histaminas, elas fazem com que o nosso corpo o quê? Relaxe, né? Pensa no antialérgico que você toma, que é um antihistamínico, né? Ele faz o quê? Dá aquela relaxada, né? Você fica com sono, moleza. Só que quando a gente come um alimento que não faz tão bem pra gente, essa histamina é liberada gradativamente e, consequentemente, a gente passa a ter um bem-estar muito grande, né? Pela liberação da histamina. Porém, isso não é interessante. Por quê? Porque aquele alimento, ele é alérgico pra gente. E, consequentemente, a gente libera histamina pra isso, tá? Então, evite os alimentos que te dão muito prazer, não coma ele a todo momento, né? Deixa ele para uma hora ou para um outro momento, tá? Não vamos ter radicalismo nutricional que falar que não pode, tá bom? Mas vamos limitar o consumo desses alimentos, tá bom? Para com que o nosso corpo não fique inflamado e, consequentemente, tenha doenças. A alergia tardia, ela demora mais ou menos de 2 a 3 dias para se manifestar, tá? Então, muito provavelmente, a pessoa, ela come um alimento hoje e isso vai refletir daqui 2 ou 3 dias. Por isso que fica tão difícil identificar o que pode estar ocasionando essa alergia tardia, tá? Então, lembrem dos alimentos que te dão muito bem-estar. E isso vai fazer com que você tenha alguma correlação aí com essa alergia tardia e evitar esses alimentos, tá bom? Se fizer mal pra você, sim, Viviane, o chocolate amargo. Se você tiver alguma intolerância a algum componente da fórmula, por exemplo, a lactose, que alguns chocolates têm, mesmo sendo amargo, pode sim dar inflamação, tá bom? Outra coisa que é super importante, gente, toda vez que eu penso em uma alimentação saudável, eu tô pensando no combate do quê? Da inflamação,
né? Eu preciso que meu corpo fique o menos inflamado possível, né? Porque a gente sempre provoca inflamação no corpo. Por quê? Porque a gente respira um poluente, a gente come um agrotóxico e, consequentemente, a gente acaba inflamando o nosso corpo. O que eu preciso pensar? Que a minha alimentação consiga combater esse processo inflamatório aí que vai acabar ocasionando dentro do meu corpo, certo? Então, eu preciso que o meu corpo esteja o menos inflamado possível e, consequentemente, eu vou evitar doenças, tá? Então, vamos lá. Como que eu evito doenças? Como que eu evito doenças? Mantendo o meu corpo o menos inflamado possível, tá? E tentando manter também um pH bem estável, certo? Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês sobre em relação ao sentir-se melhor. Intestino. Gente, o intestino é uma coisa que tem que funcionar, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês como, pra gente identificar aí um pouquinho do funcionamento que a gente coloca, que é um mau funcionamento ou é um bom funcionamento do intestino, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. A grande maioria dos pacientes, a grande não, vou falar alguns pacientes que iniciam a low carb passam a comer menos refeições por dia. Então a pessoa tinha 6 refeições por dia, ela passa a ter 2 refeições por dia e o intestino dela vai consequentemente funcionar menos. Por quê? Porque tem menos bolo fecal, certo? Então é a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? O que o característico o intestino preso? A pessoa que não vai ao banheiro todos os dias e principalmente quando ela não vai, ela fica dolorida, ela fica estufada, ela sente desconfortável. Quando ela vai ao banheiro, ela não sente que esvaziou, ela ainda sente que tem coisa ali para sair e ela fica incomodada com aquilo, tá? Então isso é importante. Se você vai no banheiro um dia sim, um dia não, e tá tudo bem, você não tá desconfortável, você não tá inchada, você não tá dolorida, não tem problema. Desde que você, quando vá, se sinta esvaziada e esteja tranquila, não faça força, certo? Outra coisa importante sobre o intestino, gente, fibras, né? Quando a gente pensa numa dieta low carb, a gente está pensando numa dieta que é a base do quê? De vegetais. Então, se eu estou comendo muita proteína, pode ser sim que o meu intestino fique mais preso. Se eu estou comendo vegetais, muitos vegetais, é para o meu intestino melhorar esse fluxo, certo? Outra coisa super importante para o intestino funcionar é probióticos, gente. O que são probióticos? Probióticos são os bichinhos, né? O nosso famoso aí Yakult, né? Ele tem probióticos. Porém, a quantidade do Yakult e a quantidade de açúcar que ele tem, ele acaba não sendo interessante, tá? A gente consegue o quê? Mandar manipular os probióticos ou tomar o kefir, né? O kefir em água, ou o kefir em leite, ou o kefir em fruta, né? Em suco de fruta. Por exemplo, o suco de uva integral, tá? O kefir, ele vai fermentar todo esse açúcar que tem e, consequentemente, o que ele vai acabar acontecendo? Ele vai ajudar nesse trânsito intestinal, né? A gente, aqui em casa, né, Leandro, a gente toma lactobacilos todos os dias, né? Eu ainda sou adepta mais do kefir do que o Leandro, né? Ele não gosta do kefir. Eu ainda acabo tomando mais, né? Agora já faz um tempo aí que eu não faço, a gente tá mandando manipular, tá? Então isso é muito, muito interessante, tá? O tempo de duração para fazer efeito a suplementação dos probióticos depende do tempo da pessoa. Tem pessoas que já sentem melhora logo de cara, tem pessoas que demoram aí de 7 a 10 dias para fazer efeito, tá? E, gente, a gente precisa modular essa flora intestinal. O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, então ele tem que estar aí bem bonitinho, tá? A gente precisa encontrar o que está acontecendo para esse intestino não funcionar.
Se você não tem o intestino preso, se você não toma os lactobacilos, tome. Tome lactobacilos. Eles são incríveis, eles são fundamentais para a nossa saúde, tá? E outra coisa que a gente precisa para o nosso intestino funcionar, gente, é água. Não adianta eu me entupir de folha, me entupir de cabotiá, me entupir de abobrinha, comer espinafre, couve se eu não tomo água, né? Então eu preciso tomar muita água para com que meu intestino funcione direitinho, certo? Então vamos tomar um monte de água, tá? Não, ó, a gente tem uma sensibilidade muito pequena no sede, tá? Então assim, muitas pessoas não conseguem identificar a sede e acabam, oi Silvana, que bom que você tá aqui, e acabam não conseguindo e acabam ficando o dia inteiro sem tomar água, né? E o corpo já desidratou e a pessoa não sente o sinal de sede, tá? Então vamos tomar bastante água, gente. Tem um estudo falando assim, ó, sobre o intestino. Se você pegar 2 ratinhos, um obeso, faz 2 anos que aprendi a tomar água. Se você pegar 2 ratinhos, um obeso e o outro normal, eutrófico, magro, você pegar a microbiota do magro e colocar no obeso, o que é microbiota, gente? São os micro-organismos, são os lactobacilos. Se eu pegar essa microbiota e colocar no ratinho magro, no ratinho gordo, desculpa, ele emagrece. Só por isso. Tá? Então mostrando o quanto é importante a gente ter essa flora do nosso intestino bem. Por quê? Porque até aí a gente consegue emagrecer, né? Tanto que os pacientes, quando eles querem emagrecer e eles têm intestino preso, eu sempre coloco mais o lactobacillus, que ele é específico para o emagrecimento.